discussões e diálogos. Boa tarde. Então, depois dessa apresentação tão linda, Ranilton, eu fiquei até retomando aqui a abordagem. Primeiro, né, agradecer toda a equipe da UNEB, na pessoa do grupo que constitui o Colegiado de Geografia de Santo Antônio de Jesus, e os demais professores, que são os meus pares, que sustentam a discussão que nos desafia muito. Gostaria de salientar meu agradecimento a você, Anilton, que está como mediador, e ao professor Augusto, que fez o convite, formatou a apresentação, e na nossa conversa, como avaliação do primeiro momento, ele sugeriu, depois de fazer a escuta dos participantes, ele sugeriu que alguns pontos fossem retomados e outros pontos fossem acrescentados. Então, como o professor Ranilton falou, eu sou professora da UNEB, agora, essa construção como professora da UNEB, ela tem uma história que passa pela própria UNEB, né? Pela capilarização da UNEB. Porque para ser professora da UNEB Campus 1, eu primeiro conheci os departamentos do interior, e conheci algumas especificidades, e fui concursada em Conceição do Coité, atuei como colaboradora aí em Santo Antônio de Jesus, em Jacobina, em Barreiras, conheci alguns espaços e a realidade, sobretudo, dos cursos de licenciatura. Fui colaboradora também em Serrinha, e atuei como professora extensionista sob a coordenação da professora Carolina Soares, que eu acho que ela está aí hoje, é do quadro da UNEB, de implantação da UNEB. Bom, dito isso, eu gostaria de compartilhar com vocês que a abordagem que será feita hoje é uma abordagem que professora ousa. Eu estou compartilhando com vocês, eu achei que seria um caminho, né, uma trilha de aprendizagem, compartilhar com vocês cenas das minhas práticas, usando os aportes, os referenciais das metodologias ativas. Então, no encontro passado, a gente fez uma incursão com os pressupostos teóricos, as grandes críticas, os elementos que são considerados elementos que merecem tensionamento, né, os riscos de se tratar metodologias ativas, como panacea que resolve tudo, como estratégias tecnicistas. Dito isso, no encontro passado, nós fechamos a abordagem com alguns exemplos, algumas sinalizações. No encontro de hoje, eu selecionei situações práticas que eu já desenvolvi com meus estudantes, tanto de licenciatura quanto estudantes da educação básica, seja via UNEB como extensionista, seja como professora da graduação, seja como orientadora dos cursos de pós-graduação e, sobretudo, como pesquisadora do PIBID e coordenadora da residência pedagógica. Então, essa caminhada com a formação docente me fez fazer algumas escolhas para compartilhar com vocês. Então, como a gente teve, no primeiro momento, uma ênfase mais conceitual, mais teórica, nesse segundo momento, eu vou trazendo algumas contribuições conceituais e exemplificando com atividades, resultados que eu experimentei. Eu queria só conversar. Anilton, querido, eu tenho até qual minuto? Oi, 60 minutos, Socorro. E aí, já começou? Já está contando, né? Não, não. A gente dá um desconto, que são as apresentações. Certo, certo. Então, está começando agora, né? Então, até 15h45, vai, não vai? Vai. Ok, então. Então,
nós vamos trabalhar um pouco com os slides que eu produzi, e depois eu quero compartilhar com vocês um Padlet que eu usei com minha turma de pedagogia, mas que eu considero que qualquer professor de licenciatura, eu estou usando do mestrado com os alunos, qualquer professor de licenciatura pode também fazer um caminho por aí, certo? Então, boa tarde às pessoas que estão sinalizando, me cumprimentando aqui, gente. Quero dar bastante atenção a vocês. Margarete, Andréa, Carol, Anilton, Augusto. Vamos ao primeiro slide. E aí, Emerson, tá visível? Tá dando para ver sim. Tá dando para ver sim. Emerson, eu sempre vou falar com você, tá? Pode ficar à vontade. Porque em algum momento eu vou fazer uma pausa nos slides e vou entrar no Padlet. E aí você vai me orientar. Com essa plataforma, Emerson, fica só um slide ou fica meu rosto também do ladinho? Fica o rosto da senhora do lado. Ah, perfeito. Eu trabalho com umas que são assim também, né? Você apresenta o slide e do lado fica o expositor, né? O apresentador. Então, sim. Obrigada, vamos começar. Estamos aqui porque as metodologias ativas, elas são insaciáveis. Elas buscam muito da nossa compreensão e nós temos que estar muito espertos para, nessa primavera, nos debruçarmos tanto sobre os desafios emergentes, quanto em relação às pegadinhas, às armadilhas sociais, às armadilhas políticas, que nós temos que estar muito vibrantes. Dito isso, feliz primavera para todos. E aí eu começo com Antônio Prata, que eu gosto muito, e que aprendi nessas caminhadas formativas a dialogar com ele. Ele diz: se tivermos cuidado e sorte, sobretudo talvez sorte, quem sabe dê certo. Não é fácil, tampouco impossível. E se existe essa centelha quase palpável, essa esperança intensa que chamamos de amor, então não há nada mais sensato a fazer do que soltarmos as mãos dos trapézios. Com esse convite, o convite para amar a licenciatura, para amar a nós mesmos, a amar o próximo, a nós soltarmos as mãos dos trapézios, porque nós temos uma sustentação. Que sustentação é essa, né? O que é que nos permite amar com leveza, com segurança? No nosso caso, eu os convido para, nessa abordagem, nós termos como sustentação desse amor pela licenciatura, pela formação, 3 autores que vão dirigir o nosso trabalho hoje. Marcos Silva, Sala de Aula Interativa, então aqui está o livro dele, e aí muita coisa que eu vou dizer, vocês vão acessar esse autor. Thelma Vaz, que é uma grande mestra que me ajuda desde a graduação, e essa coletânea de textos organizados por Délia Lerner, que é ensinar tarefas para profissionais. Então, quando eu falar de interatividade, quando eu falar sobre sala de aula online, ensino híbrido, desafio da sala de aula interativa, eu estou dialogando com Marcos Silva. Quando eu falar da aprendizagem e a experiência de aprender, o papel do professor sobre a aprendizagem, eu estou com Thelma Vaz. E os desafios para a licenciatura, né? O que é que o professor tem que saber para promover o ensino? Eu estou aqui com nossa querida Délia Lerner e companheiros. Então, nós estamos soltando as mãos dos trapézios com a sustentação teórica, com a sustentação metodológica, com uma escolha de uma educação para a cidadania. Aí nós precisamos retomar um pouco sobre o que é que nos sustenta quando fazemos uma proposta de educação em tempos de incerteza. Então, a educação disruptiva, que nós estamos tratando nesse encontro, que já foi sinalizado no encontro passado, é a que pretende romper com as linearidades, romper com as certezas
pré-definidas, que admite e promove o questionamento, a interatividade e a ligação do sujeito com diversas modalidades de ensinar e de aprender. Então, novas concepções de ensinar e aprender, elas caracterizam essa educação disruptiva, o deslocamento, né, dos sujeitos, dos papéis, do que fazer, do como fazer. Isso é estudado e praticado numa perspectiva disruptiva. A vivência da interatividade, que aí Marco Silva vai dizer para nós que interatividade é diferente de interação. Então, interação você tem que ter olho no olho, presencialidade, uma série de requisitos de troca, que a interatividade, ela amplia. Você pode ter o olho no olho mediado por tecnologias. Você pode fazer uma abordagem onde os sujeitos, nós temos aqui na sala agora 80 pessoas que estão conectadas por sensibilidades, por interesse, por buscas cognitivas, buscas profissionais, e mediados por um outro modo de conhecer, né? Que é essa modalidade de conhecimento produzida online. E uma categoria muito importante, que aqui é de Delia Lerner, que é a tematização da prática. Ela vai defender que a formação docente, ela não pode ser uma formação exclusivamente enciclopédica, prescritiva. Temos que tomar a própria prática e teorizar sobre ela. Temos que refletir sobre ela. Temos que dela deixar emergir nuances, respostas, possibilidades. A tematização da prática permite esse tensionamento, né? Esse conhecer por dentro, o próprio trabalho pedagógico. E como não podemos nos afastar do contexto, então, toda abordagem nossa é uma abordagem com responsabilidade intelectual. Então, formação docente, ela vai aparecer aqui nesse mapa mental, nutrindo a perspectiva disruptiva e aliando, unindo docente e discente, né? O que é que vai unir docente e discente? Tecnologias inteligentes e de comunicação, os novos dispositivos multimídia, então, as aulas multimídia, esse docente que escuta, esse discente que é instigado a colaborar, a partilhar. Nesse movimento, nós temos, né, a interatividade na sala de aula, linkada com partilha e reflexividade. Então, o que você estuda, você reflete sobre esse processo, você cria em cima desse processo, que a ideia é produzir um novo conhecimento, avaliar os percursos e operar com pesquisa. Então, a ideia da pesquisa alimenta o planejamento e faz esse sistema, né, se nutrir, esse sistema se reinventar. E essa produção do conhecimento, em sala de aula interativa, compartilha e reflexividade, ela pode acontecer de forma híbrida, que é o que nós estamos percebendo, que há uma tendência a se pensar mais do que nunca nesse modelo. Eu já estou vivenciando esse modelo muito. A educação predominantemente online e a educação presencial, que a gente já conhece, que já vinha também fazendo customizações, ajustes, fazendo investimentos naquele modelo presencial que nós conhecíamos, e no encontro passado fizemos as críticas usando Michel Foucault. Esse mapa mental que eu preparei para vocês também pode ser um dispositivo para vocês solicitarem para os seus estudantes, para que eles tenham ou como ponto de partida, quando você propõe, ou como ponto de sistematização, quando você sugere que seja a culminância de um trabalho. Então, nós vamos trabalhar aqui o tempo inteiro, assim, o que eu estou fazendo com vocês, eu vou dizer até que ponto pode ser feito com os nossos estudantes, e eu já fiz com eles. Então, muitas vezes eu uso o mapa mental como um embrião para os estudantes
Ó, em grupos, eles vão enriquecendo aquele mapa, ele tem como ponto de partida. Ou eu coloco uma questão e o mapa vai ser o resultado de um estudo, de uma pesquisa que foi realizada e que gerou, né, os caminhos de compreensão de cada grupo, de cada sujeito. O trabalho de hoje, né, como a todo momento vocês vão ouvir o meu cuidado, né, de dizer o que eu fiz, como eu faria, essa ideia de estar fazendo com vocês o que eu gostaria que vocês fizessem com seus estudantes, esse exercício formativo tem um nome, chama-se dupla conceitualização. Está naquele livro de Delia Lerner que eu mostrei para vocês. Então, nós vamos, nesse encontro, fazer esse exercício da dupla conceitualização. Ora, vocês estão na posição de pesquisadores, teorizando, ora, vocês estão experimentando, ora, vocês estão vivenciando a metaformação, que é vivendo o que vocês vão propor para os seus próprios estudantes. Então, a formação docente, na dupla conceitualização, ela vai num crescente de complexidade. Você se pergunta, o que não pode faltar na abordagem curricular? Ao viver o que você gostaria, né, de propor para as práticas na educação básica, você também está em um movimento onde você instiga os seus licenciandos para viver a metaformação, mas você também, professor universitário, está em metaformação, porque eu percebo a experiência do ponto de vista do estudante. Só assim eu vou poder também operar outras narrativas e mudar as práticas. Emerson, posso seguir? Como é que está aí? Porque eu não tenho acesso ao chat. Tá dando para ver Isso. tranquilo, pode seguir sim. E está muito rápido? Eu não estou achando rápido, não. Está tranquilo, né? Estou achando ok. Ok, obrigada. Eu só falo com você porque você está assumiu esse papel de me dar o apoio, tá? Não, que isso, a ideia é essa mesmo, pode falar. Mas ela só gosta de Emerson. Eu tenho bom gosto, mas eu estou dizendo que você está me dando o termômetro. Então, nós estamos vivenciando a dupla conceitualização, teorizando, experimentando e vivendo a metaformação. Me coloco no lugar do outro para sentir como aquela proposta chega naquele meu estudante, né? Como é que ele pode aproveitar melhor, como é que ele pode reagir. Bom, agora eu quero mostrar para vocês um Padlet com 2 aulas. Deixa eu voltar aqui agora. Você é importante, viu? Muito importante, Emerson. Vou abrir o Padlet. Então, já está visível, Emerson? Está visível. Já, socorro. Ai, Anilton, tudo bom? Então, eu estou falando com o Emerson, mas você está aí também, né? Obrigada, Tranquilo. querido. Então, eu vou falar com um e com o outro. Então, Tá certo. Anilton e Emerson, e todos os que estão aqui nesse trabalho. Eu, nesse momento, abri um Padlet que eu desenvolvi com turmas de pedagogia. Então, o que é um Padlet? É uma estante virtual. Então, eu preparei 2 aulas e todo o material de estudo teórico, metodológico, tudo isso que eu considerei que seria importante. Inclusive, tem as fotos aqui, ó, de algumas das minhas residentes e da preceptora que fazia o processo formativo comigo. Então, eu coloquei tudo no Padlet. E usei nas aulas de metodologia do ensino de ciências sociais e naturais para a educação infantil. Então, por que eu estou abrindo meu Padlet
eu quero que vocês vejam por dentro, né? Como foi que a professora preparou a aula usando dispositivos tecnológicos. Então, eu vou apresentar, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês os links dos dispositivos que eu uso para preparar as aulas. Então, essa aula eu dividi em 2 momentos, foram 2 encontros de 3 horas. No Padlet, eu vou mostrar rápido, depois eu vou parar em cada um. Como se fosse uma grande estante, eu arrumei tudo o que eu precisaria usar com os meus estudantes. Então, aqui tem um texto teórico em PDF que eles receberam com antecedência. Esse texto eu não vou abrir agora, mas esse texto é esse título aqui, Cuidar e Educar. Então, eles já leram com antecedência. Então, eu precisando, durante a aula, eu só faço assim. Ao clicar, eu projeto. E aí eu acesso os trechos do texto que interessam para aquela turma. Está carregando ainda. Anilton, está visível? Sim. Sim, socorro. Sim, está. Ok. Então, no Padlet, eu vou fazer um percurso multimídia. Então, eu tenho textos teóricos, vocês vão ver que eu vou ter GIFs, eu vou ter vídeos, fotos. Então, esse Padlet eu coloquei aqui para vocês perceberem meu trabalho por dentro. Então, com esse trabalho, eu posso pensar, essa aula já aconteceu de forma presencial e pode acontecer de forma remota. Já fiz na pós-graduação de forma remota, usando o mesmo caminho, a mesma trilha de aprendizagem, eu só mudava os temas, né? Então, eu posso alimentar o Padlet com fotos, aqui vocês estão vendo fotos. Ao longo da minha prateleira, eu coloquei trechos desse texto em PDF que ficou como tarefa de estudo. Perceberam? Aqui tem um trecho, que é uma citação, aqui tem outro trecho. Fiz destaques. Esse fundo fui eu que escolhi, porque como elas estavam estudando para preparar aulas para educação infantil, aqui são alunas que fizeram residência pedagógica no CEMEI, que é um Centro Municipal de Educação Infantil, que foram orientadas pela preceptora aqui, ó, Margarete. E aqui sou eu aqui, a vestida de um nebe. Então, eu queria que vocês vissem, né, assim como é por dentro. Então, no Padlet, eu não sei se vocês usam, mas eu queria mostrar para vocês. Então, eu posso colocar pequenos vídeos, aqui é um pequeno vídeo, eu não vou abrir agora, mas durante a aula eu abri, depois eu fiz grupos no Zap para discutir os conteúdos que estavam nesse vídeo. Aqui vocês vão ver, ó. Aqui eu escolhi um GIF, porque fala da criança e suas possibilidades, isso é temática do texto. Esse Padlet que montou fui eu, mas eu também coloco para os meus estudantes a tarefa de, em grupos, construir o estudo e montar um Padlet por equipe. Esse aqui é o meu, que eu produzi para as minhas 2 aulas, foram 2 encontros. Aqui são excertos, ó, desse texto que está em destaque, excertos, e à medida que a aula ia transcorrendo, nós fazíamos a discussão sobre o corpo da criança, sobre o cuidar, sobre o educar, sobre o brincar. Então, a aula ela vai se desenrolando na modalidade online ou remota, com dispositivos multimídia. Aqui nós já temos, ó, eu estou trabalhando com os sentidos. Então, eu trabalhei com a imagem aqui, a criança utilizando cores no contexto da sala de aula. Aqui o contexto de uma creche. Então, quando eu quero aumentar aquela imagem, eu clico na imagem. E a aula vai transcorrendo. Faço pausas, discuto com o grupo. Depois eu mando o link do Padlet para aquelas equipes, para que eles possam analisar, melhorar, guardar como memória, enriquecer, modificar, depende do propósito. Eu posso ter um propósito, inclusive eu faço isso na pós-graduação. Eu começo com 2 colunas produzidas por mim e disparo para que
as demais leituras apareçam no Padlet. Então, vocês vejam o meu cuidado de trabalhar com várias linguagens e construir a aula multimídia, que aqui é um dispositivo para eles trabalharem com os sons, ó. Então, estamos falando de infância, aqui tem o som das crianças. Eu abri um pouquinho só para vocês perceberem como fica rico. Então, uma mesma aula que partiu de um texto teórico, ela tem vários desdobramentos. Então, aqui a gente continuou, que foi o segundo encontro, trabalhando com a crítica às rotinas mecanizadas, alguns destaques do texto. Aqui, eu já acrescentei, no segundo encontro, exemplos de práticas pedagógicas, inclusive eu estou fazendo a coletânea para alimentar as nossas propostas de estágio remoto ou de estágio híbrido. Aqui, no segundo encontro, eles já teorizaram comigo até aqui, no segundo encontro eles já acessaram. Já acessaram uma situação didática. Só quero que vocês vejam como é viável. Ó. Então, não vou passar todo, né, porque não é o foco de vocês, mas é importante que vocês vejam que na mesma aula você tem várias entradas multimídias. E vocês viram que tinha imagem, tinha som. Agora, proposta de situação de aula, situação didática para a educação infantil com conteúdo das ciências sociais e conteúdo das ciências naturais, que era o foco do componente curricular. Aqui, nós já temos uma situação de aula que foi analisada. Então, vocês que trabalham com formação docente, que trabalham com a formação no estágio, é muito importante. Então, eu faço a coletânea de aulas e, a depender da abordagem, eu monto um acervo no Padlet. Esta daqui é uma aula sobre cores primárias, que é desse CEMEI que eu mostrei para vocês, é desse Centro Municipal de Educação Infantil. Então, os meus alunos de estágio, eles já, nesta aula multimídia, eles já têm uma aula para analisar. Aqui é de uma professora já experiente, formada, mas a gente pode também, no estágio, pensar aulas, filmar aulas e compartilhar no Padlet para análise dentro do processo formativo. Então, a ideia consiste em usar metodologias ativas a favor da formação na licenciatura. Então, essa daqui eu tenho que passar um trechinho. E aí eu quero que vocês vejam a funcionalidade do Padlet para mim, como professora universitária. Então, deixa eu ver aqui. Eu abri um trechinho para que vocês percebam que essa discussão sobre o ensino com pesquisa, a análise de situação didática, tudo isso é plausível nas aulas multimídia. Tudo isso se torna plausível nas aulas multimídia. Então, aqui tem uma aula muito legal, que é uma aula sobre cores primárias e cores secundárias, dentro de um contexto dos campos de experiência, onde a professora vai falar sobre
a natureza, a combinação de cores, e é uma situação viva, é uma situação, uma realidade viva. As crianças estão interagindo com a professora, há um experimento. Da análise dessa aula, os meus alunos universitários podem gerar outras soluções, outras possibilidades. Além disso, além de colocar, vocês viram que eu coloquei imagem, coloquei vídeo, coloquei som, coloquei GIF, então as minhas aulas multimídias. Então, aqui eu continuo teorizando, ó. Aqui são as citações do texto que deu origem à proposta. Então, eu tenho 2 aulas, 2 encontros bem articulados com várias frentes. E aqui tem uma proposta de leitura que é, mais uma vez, dupla conceitualização. Eu fiz essa proposta de leitura para os meus estudantes adultos, para que eles se organizem e pensem de que maneira eles vão tratar uma situação de leitura, conectando tudo isso que a gente está estudando com os estudantes da educação infantil. E aí, eu não vou abrir agora, mas recomendo que vocês acessem. Essa é uma literatura muito importante para todas as idades. É aquele livro chamado A Falta que a Falta Faz. Então, aqui tem uma contação de história. Então, quando o meu estudante vai pensar no planejamento de uma rotina, ele pode... Professora, o seu áudio está desligado. A senhora me ouve? Professora? Seu áudio está desligado. Emerson, desde quando eu estou falando sozinha? Tem alguns segundos, não muito. Não deu para perder. E agora? Agora está dando para ouvir. Agora está tranquilo. Pode continuar. Essa parte da experiência, Newton e Emerson, dessa parte da experiência, vocês ouviram ainda? Deu para ouvir. Sim. Foi por segundo, Socorro. Não foi... Foi logo no finalzinho. Foi? Foi. Então, assim, obrigada, gente, pelo retorno. Nada. Então, além... Novamente, o áudio foi... Eu vou até ver aqui. É porque parece que alguém está desligando o seu áudio. Eu vou prestar atenção. Professora, a senhora me ouve? Professora? Alguém está me desligando. É isso, eu notei que foi uma pessoa que desligou a senhora. Eu vou prestar atenção, porque se acontecer novamente, eu vou prestar atenção no nome para poder retirar a pessoa da sala. Tá bom? Ok, pessoal. Perdão pela interrupção. Não, obrigada a vocês, que eu estava falando e pensei que tivesse sido ouvida. Não, mas acontece. Obrigada, gente. Isso. Então, eu quero fechar a questão do Padlet. Então, com esse Padlet, a perspectiva da formação multimídia, ela vai nos permitir aulas presenciais, aulas híbridas e aulas totalmente online. Então, a modalidade online fica totalmente viável com a participação, porque vocês estão vendo que é possível teorizar. Então, eu tenho um texto teórico como ponto de partida e no Padlet eu vou montar uma trilha de aprendizagem. Então, a teoria vai se articulando, vai costurando novas práticas. E o Padlet da professora, ele pode ser enriquecido por outras inserções. Eu posso fazer provocações para grupos diferentes que se reúnem pelo Zap e postam outras respostas, outros recortes, outras ilustrações, reflexão sobre o que fizemos. Então, o que eu escolhi esse Padlet para mostrar a vocês que é um dispositivo viável, podemos trabalhar tanto no estágio, como na didática, na formação e avaliação, na gestão da sala de aula. E aqui, logo no finalzinho, estão me ouvindo, Emerson e Ranilton? Tá dando para ouvir sim. Aqui no finalzinho, eu fiz o desafio para as alunas
após fazerem a escuta dessa contação de história, elas acessaram a obra e elas pensaram a rotina na qual elas incorporaram também essa situação leitora. E isso, quando a gente vai mudando de papéis, eu faço com elas, elas pensam como fazer com as crianças, ou se não, partimos da reação das crianças para fazer uma proposição. Essa possibilidade de deslocamento de papéis e de nos colocar no lugar daquele que está em formação e no lugar daquele que vai experimentar as nossas proposições, gera a metaformação e também alimenta a nossa possibilidade de vivenciar a dupla conceitualização. Eu escuto a leitura de um livro e eu agora vou planejar uma rotina que inclui uma situação leitora. Percebem? Então, esses aspectos aqui são recortes, olha, vários recortes do texto e de outros autores. Então, eu vou teorizando, eu vou amarrando a abordagem. Aqui, eu já trago uma outra situação de contação de história, agora com outro tipo de estratégia. E vou fechando o encontro com... Cadê aqui? Eu tenho condição de ir fechando o encontro com a sistematização. Então, eu escolho autores que me ajudam a sistematizar, deixo tarefas para o grupo aqui, ó. Aqui uma tarefa que eu deixei para elas. Como deve ser o trabalho pedagógico na educação infantil, como deve ser o trabalho pedagógico do educador infantil. Aí a leitura e discussão em pequenos grupos, mais a apresentação oral, que se faz dentro do Meet. Elas vão apresentar, já fizeram, né? As páginas 7 e 8. Então, gente, esse foi o Padlet. O Padlet da professora Socorro e o desenvolvimento de múltiplas experiências da aula multimídia que aconteceu no curso de pedagogia. Aí eu vou voltar agora para os slides e no finalzinho aí a gente discute se vocês têm alguma recomendação, se vocês usam também, se acham que é uma aula multimídia com potência, tá bom? Vou voltar agora para... Todo mundo está me ouvindo? Tá dando para ouvir sim, professora. Perfeito. Então, assim, o legal do Padlet é que ele gera o quê? Gera um link. Então, se eu autorizar, todos aqueles que têm o meu link podem modificar meu Padlet. Se eu não autorizar, então a pessoa recebe o link só como leitor. Aí lê o Padlet, mas não pode fazer alterações. Então, vamos lá. Essa experiência com o Padlet da aula multimídia já nos dá, assim, sinais de possibilidade do trabalho pedagógico formativo no ensino híbrido. Esse ensino que a gente caracterizou na aula passada, e nessa daqui eu estou trazendo exemplos. Então, o ensino híbrido, a gente considera como abordagem que combina espaços, ferramentas e estilos de aprendizagem para potencializar o desenvolvimento de cada aluno. Então, já é muito importante a gente saber que a sala de aula aqui não é só física, trabalhamos em plataformas digitais, com vários tipos de interação, provocando várias linguagens. Geralmente, os alunos gostam muito do trabalho que acontece nas aulas multimídia. O Padlet funciona como memória, funciona também como espaço propositivo, gera novas descobertas, combina várias linguagens e todos são pesquisadores. Para ser rápido, não foi? Mas, assim, a ideia é sempre que a gente coloca um exemplo, eu tenho que teorizar, vocês sabem, né? E aí, no encontro passado, vocês ficaram bastante instigados com a ideia da comunidade de aprendizagem, que nós perguntamos, né? O que muda com as metodologias ativas?
com o nosso recorte, vai alimentar as comunidades de aprendizagem, nós fazemos parte da comunidade de aprendizagem, o próprio uso do Padlet faz da sala de aula uma comunidade de aprendizagem. Vocês vejam que eu posso ter o papel, né, de mentora daquele Padlet, mas a riqueza dele vai se dar quando vários sujeitos interagirem e alimentarem. A construção de novos acervos, ali vocês viram que tinha trilha de aprendizagem, e a gente vai ver aqui para frente, resolução de problemas, circuito de aprendizagem. Já vimos que para o Padlet funcionar, ele não vai ser uma estante, ele tem um formato de estante, mas ele tem que ter uma mediação para que gere uma aprendizagem significativa e possa promover uma avaliação formativa. Certo? Então, vamos para novos exemplos. Assim, antes dos exemplos, eu estou compartilhando com vocês todas as plataformas, dispositivos, aplicativos e softwares que eu usei para produzir essa aula de hoje. Então, eu coloquei logo aqui no meio. Então, eu uso o Canva para fazer as imagens, os movimentos, os mapas mentais. Aqui, eu trabalho com o Google Docs para fazer os meus slides. Aqui, eu trabalho na produção de mapas mentais, o Kahoot para fazer avaliação, e o OldArt para fazer a chuva de palavras. Então, tudo que vocês estão vendo aí foi produzido a partir do uso desses dispositivos, dessas plataformas, desses novos aplicativos que tornam nossas aulas multimídia. Eu sei que muitos já conhecem, mas como o convite foi para falar sobre o uso contextualizado, então eu estou compartilhando, tá bom? Lembram que nós discutimos um pouco sobre Mohan e educação disruptiva? Então, no encontro de hoje, nós já falamos de percursos, de tecnologia, de sujeitos, de escola, de colaboração. Vamos desenvolver um pouco de cultura maker, experimentação, a sala de aula híbrida já tratamos no Padlet, a importância da pesquisa em todas as nossas abordagens, inclusive eu mostrei para vocês de onde eu parti. O mapa de empatia, a gente não encaixou no encontro de hoje, mas é muito importante que a gente tenha um momento para pesquisar sobre isso, que é como você se reconhece dentro do grupo, como você é visto, como você se percebe. E aí a gente vai trabalhar com as hiperconexões, com a mediação e storytelling. Certo? Bom, aí a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês... Vocês estão me ouvindo ainda? Estamos sim, professora. Ok, Messi, obrigada. Nada. Isso. Bom, aí agora vamos falar um pouco de cultura maker. E eu trouxe uma sequência didática que eu já coloquei em prática com os meus estudantes, tanto presencialmente quanto das outras experiências que eu estou desenvolvendo de maneira híbrida e de maneira online. Então, a cultura maker, ela nasce na década de 70. Essa ideia do fazer, do construir, do pensar dinâmicas de grupo, do aprender pela experiência. Agora, a parte reflexiva do fazer criativo, vocês viram no encontro passado que a Escola Parque já trabalhava com a lógica da experiência como estruturante do sujeito na sociedade. Mas, atualizando o conceito, eu trouxe para vocês um exemplo de uma sequência didática que eu desenvolvi com meus estudantes de ciências sociais e naturais. Então, por que eu escolhi essas sequências? Porque vocês me disseram que vocês preparam os alunos para o estágio em letras, história, geografia, e o estudante de pedagogia, ele prepara aulas de ciências sociais, né, que integram os campos de geografia e de história para as crianças na educação infantil. Aí eu quero mostrar a vocês como foi que a gente fez uma sequência didática, já nessa perspectiva da cultura maker. Então,
eu trabalhei com dupla conceitualização, ou seja, eu fiz com as estudantes o que elas vão fazer com os alunos delas, certo? Metaformação. Então, primeiro, nós partimos de perguntas. Essas perguntas que eu fiz em sala de aula online, elas também fazem aos estudantes na escola. Então, o que as crianças podem investigar na educação infantil, né, no âmbito das ciências sociais? Então, fizemos alguns recortes já seguindo a BNCC e os campos de experiência. Podem estudar a origem do universo, os tipos de dinossauros existentes, gerar novos vocabulários, estudar sobre a experiência que vem antes da presença do homem, a experiência inaugural na Terra, a característica dos dinossauros, o período de existência, a característica dos répteis, as relações entre dinossauros e répteis. E o que interessa muito para a gente é que dentro da educação infantil, eles estão se preparando para chegar onde vocês estão hoje, porque eles estão seguindo passos da investigação científica. Eles fazem observação, fazem registro, questionamentos, experimentação e considerações críticas, conclusões, como vocês fazem na graduação, com seus alunos no mestrado, enfim. E aí, dito isso para o pessoal de licenciatura, como foi que aconteceu? Então, no primeiro momento, fizemos a investigação, a produção dos ovos de dinossauro. Então, aqui tem o link com a orientação, e aqui, esses ovos de dinossauro, não sei se vocês já fizeram com as crianças, nós fizemos com os adultos, e esses adultos fotografaram, e esse material também está disponível em vários sites. Aqui, na verdade, são... Oi, help! Vai ser rápido. São ovos cozidos que foram trincados e foram imersos em um saco com anilina. Então, você, quando tira a casquinha no final, a anilina entrou e eles recebem os ovos cozidos, todos coloridos e trincados, e eles estão estudando a origem, o ovo do dinossauro, e eles fazem uma rotina de produção desse material com as crianças. Então, a ideia do produzir, ó, a cultura maker. Outra coisa também, produzimos também fósseis. Então, os estudantes adultos, né, os licenciados, fizeram várias receitas, coletaram na internet, criaram várias receitas, ou se não, trabalharam com massa de modelar para construir os fósseis. Então, primeiro faz a massinha ou a massa de modelar e faz a impressão do modelo do dinossauro de plástico, depois eles fazem o envelhecimento, invernizam, pintam com várias soluções, e teve uma turma que fez biscoitos comestíveis. Para isso, eles discutiram, né, o que são fósseis. E aí, os alunos da educação infantil saíram mais espertos que os meus alunos da graduação, porque eles diziam, fósseis são vestígios. Vestígios de que já existiu uma cultura aqui, já existiu vida diferente nesse planeta. Então, aí a gente continua. São várias experiências. Esse daqui também foi um maior sucesso. Nós pesquisamos, colocamos em prática, e tudo tem a fonte, né? Nada foi inventado por nós, mas foi incorporado nas práticas pedagógicas. Então, a solução, com as crianças, você tem a bexiga, você coloca água na bexiga, coloca o dinossauro de plástico e você coloca para congelar. Então, depois que tira a bexiga, você tem o ovo de dinossauro com dinossauro dentro, e tem um ponto de partida para discutir com as crianças sobre esta era, né, pré-histórica. E aí, vários elementos que eles discutiram: água, onde estava o homem pré-histórico, a relação do homem pré-histórico com os diversos tipos de dinossauros. E aí, quando você tem toda a parte prática da construção, você vai avançar com leituras pertinentes, né? Contação de histórias, leituras, e
eles têm acesso ao acervo da escola, vê na sala de aula, na biblioteca de classe, quais são os livros que tratam do assunto que eles estão estudando. E, para nós, temos Ana Maria Pessoa de Carvalho e outros autores que são os autores para fundamentar essa experiência dessa sequência didática. Aí eu fecho essa sequência didática e mostro a vocês como foi que a gente avaliou na licenciatura. A gente fez uma chuva de palavras com as referências e todas as discussões que nós fizemos, as leituras que nós fizemos, e aí fechou. Vocês devem estar vendo aqui as coisas que foram discutidas: experiência, curiosidade, aprendizagem, educação infantil. Essa chuva de palavras, ela retrata os elementos significativos que os estudantes da graduação verbalizaram sobre as aprendizagens durante essa aula. Aí fechamos essa sequência didática. Agora, gente, eu vou entrar numa sequência de exemplos de metodologias ativas no ensino superior, em vários cursos e turmas, ou que eu ministrei, ou que eu orientei, ou que eu acompanhei. Como são 7 exemplos, e aí eu pergunto, Newton, posso dar seguimento? Pode sim, Socorro. Tranquilo. Está compreensível? Eu estou muito sim. rápida? Não, tranquilo. Então, o exemplo 1 é o uso de metodologias ativas. Esse trabalho eu fiz pessoalmente com a turma de pedagogia, mas já fiz integrada com o SISO também, e acho que tem muito potencial para vocês fazerem com história. Os meus alunos do Prof. História, eles fazem, vocês podem fazer com os alunos de geografia. Eu acho que todo licenciando pode fazer, tem muito a explorar. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que as metodologias ativas estão sendo tratadas aqui a partir daqueles aportes que eu falei no início. Então, eu estou trabalhando com os aportes de Marco Silva, de Délia Lerner, de Thelma Vaz, um uso das metodologias ativas com propósito, né, contextualizado. Então, aqui a primeira coisa, visita técnica museu virtual. Então, essa aula, ela aconteceu, eu vivi essa aula já em 2 momentos, presencial e remoto. Presencial com os alunos da graduação, remoto com alunos de pós-graduação. Então, aqui eu arrumei só para ficar mais compreensível, visível. Então, o que cada um vai fazer. Então, o professor, o docente e o estudante. O professor, nesse caso, eu orientei essa turma a fazer um tour virtual no Museu da Misericórdia. Então, algumas turmas eu levei presencialmente. Essa daqui já fez o tour virtual, que funciona muito bem e dá muito resultado. Então, você faz o tour visual. Então, o papel do educador é explicitar o propósito, fazer o convite, apresentar o link, e o estudante vai fazer o tour virtual. Então, como foi que eu trabalhei? Eu selecionei 2 perguntas norteadoras, são as questões norteadoras. A primeira, como se apresentam as características sócio-históricas do Museu da Misericórdia. Então, é um museu que fica da Praça da Sé, em Salvador, no Centro Histórico. Ele é um museu muito diferenciado, porque você, por meio do acesso à história desse museu, você conhece praticamente como se deu a colonização da cidade de Salvador, como se deu a expansão, a concepção de família. Lá ainda tem a Roda dos Expostos, aquela roda onde as pessoas dispensavam as crianças sem família, sem pai, e essa família, esse desenho familiar, depois era recomposto quando essa criança era tomada como criança adotada. Então, tem muitos elementos que nos ajudam a entender o lugar da mulher, o silenciamento da mulher, a cultura, a nossa origem social, quem eram os benfeitores da Santa Casa de Misericórdia,
a ideia da assistência, do cuidar, quem era que fazia assistência, quem era que é cuidado. Então, sem contar que o próprio museu tem, dentro do museu tem uma capela, quem é que podia frequentar a capela, quem é que podia ser enterrado lá, histórias de contaminação com a água, um cemitério construído ali dentro, tem a enfermaria dos homens, a enfermaria das mulheres, a enfermaria das mulheres totalmente insalubre, obscura, sem luz solar, sem acesso à iluminação solar, e a enfermaria dos homens, ampla, aberta, arejada, de frente para a Baía de Todos os Santos. Então, tem muita coisa a ser observada, a ser refletida, e eu formo uma equipe no grupo de Zap, e depois eles produzem um infográfico. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como é que faz o infográfico. E o próximo passo é a mediação das apresentações dos grupos. Quando a aula é online, nós definimos o tempo que cada grupo apresenta, e a avaliação se dá com essa socialização das aprendizagens e a produção do infográfico. Então, aqui, nós estamos trabalhando com visita técnica virtual. Vamos ao próximo exemplo. O exemplo 2, a gente começou no encontro passado, é muito utilizado, que é a sala de aula invertida. Aí eu trouxe um exemplo que eu desenvolvi com a turma de estágio, que foi um projeto de aprendizagem sobre o projeto Tamar. Então, eles estavam estudando sobre sustentabilidade, proteção ao meio ambiente. Então, o papel do professor, eu ofereci insumos, informações, links, para que eles pudessem pesquisar sobre o projeto Tamar, o seu propósito. Então, eu sugeri leituras, acesso a links, visita presencial quando podia, né? Então, leituras, anotações, vídeos, esquemas, infográficos, era a atuação do estudante. Então, o professor dá os insumos com antecedência e o estudante faz o investimento para sistematizar aquela pesquisa. Então, eu tive a experiência de orientar uma pesquisa com a visita presencial e também já tive a experiência de preparar a aula com a visita virtual. Cabe ao estudante o levantamento dos aspectos o que tem ali no projeto que pode virar elemento de um projeto de ensino-aprendizagem. Como podemos trabalhar com projeto de aprendizagem? Então, esse estudante, na sala de aula invertida, ele está levantando o que pode ser ensinado do 1º ao 5º ano, aqui foi o grupo do 1º ao 5º ano, já dialogando com as habilidades e competências da BNCC. Depois, nós temos como orientação, a orientação de produzir situações didáticas que possam ser utilizadas no contexto da sala de aula, nos estágios, sobretudo, e o que foi que o grupo que eu orientei produziu. Então, a produção, essa aula foi apresentada, gente, na última semana pré-pandemia, foi na semana de 12 de março. Eles fizeram a produção de verbetes, então, eles fizeram e eles construíram as orientações para fazer com os estudantes. Então, produção de verbetes sobre proteção ambiental, sobre intervenção responsável no meio ambiente, ecossistema, ecologia. Eles fizeram a produção de verbetes, construíram mapas mentais, planejaram a feira de ciências, planejaram a feira cultural, organizaram estrutura de maquete físico e maquete virtual, e uma coisa super legal que nasceu dos estudantes que eles pesquisaram. Os estudantes são estudantes de uma escola municipal que fica dentro da Praia do Forte. E os estudantes sugeriram a roda de profissões. E é muito interessante porque os estudantes disseram que, quando eles eram muito pequenos, eles só pensavam, eles viam, né, os pais ou trabalhavam em pousada ou eram pescadores, são pescadores ou trabalhavam em pousadas. E que
eles pensam para eles outras profissões. Então, eles aprenderam, assim, eles disseram que querem ser biólogos, oceanógrafos, professor de biologia, professor de ciências. Então, essa roda de profissões, ela é proposta pelos próprios estudantes da educação básica e nasce desses impactos sociais da permanência do projeto lá. E aí tem aqui, eu oriento a sistematização e os alunos apresentaram. Então, essa produção aqui que eu estou compartilhando com vocês foi criada pelos meus estudantes aí da UNEB. Eu estou só compartilhando, mas é de autoria de uma das equipes. Aí tem um outro que eu trabalho, estudo de caso, eu trabalho na graduação e na pós-graduação. Na pós-graduação, eu trabalho com o componente currículo, com o componente didática do ensino superior, com o componente avaliação. E quando você trabalha com currículo, você trabalha com qualidade da educação, gestão da educação, e eu gosto muito desse campo. E aí, quando eu trabalho em curso de bacharelado, eu escolho casos que são pertinentes ao curso. Então, eu escolhi um caso que eu acho que interessa para qualquer professor em formação, qualquer pesquisador. Vocês sabem que essa semana foi divulgado o resultado do IDEB de 2019. E algumas cidades do interior da Bahia, elas se destacaram com o IDEB mais de 6, mais de 7. Então, é o IDEB muito alto em relação aos parâmetros anteriores, inclusive das capitais. Então, eu acho que é justo que nós tenhamos um caso, né? E aí eu selecionei aqui, fiz o papel do professor, quando vai fazer estudo de caso, vai recortar um caso. Então, eu recortei um caso. 5 cidades baianas com elevação do IDEB na escola pública. Aí eu trouxe o link, e aí os estudantes, eles vão estudar o caso, vão ler sobre essas cidades, eles vão buscar fontes especializadas sobre qualidade da educação, o que essas cidades têm, que movimentos elas fizeram para obter esses resultados. Aqui a professora, né, apresenta questões para a problematização e orienta os estudantes no inventário do caso. Então, para fazer o inventário do caso, os estudantes fazem, com minha orientação, característica de gestão pública das cidades, investimento na formação docente, acompanhamento do desempenho dos estudantes, que outros aspectos podem emergir para justificar esse resultado. O que é que essas cidades têm que nós temos que aprender com elas, que a universidade pode dialogar com elas? Aí eu faço a mediação, eles participam dos encontros e fazem as produções individuais e com os pares, e aí eu faço a orientação. Nessa orientação, eles vão fazer a preparação da culminância, que é a partilha dos achados dos casos. E aí tem tem sempre a roda avaliativa, ou presencial ou virtual. Exemplo 4. Gente, eu preparei 7 exemplos. Será que vocês vão aguentar? Ok. Então, eu acho importante, esse daqui eu acho bem legal, que é a aprendizagem por solução de problemas, que é outra abordagem dentro das metodologias ativas. Aí tem todo um histórico que eu não tenho tempo de desenvolver agora, mas eu quero mostrar para vocês como foi que eu já fiz, e aí eu fiz uma adaptação para Santo Antônio de Jesus. Eu já fiz com Salvador. Mas é importante que vocês vejam como foi que eu organizei. Então, o papel do docente e o papel do estudante. Então, eu, professora, eu faço a organização dos grupos e eu recomendei, né, que os grupos façam uma pesquisa sobre a construção do aterro sanitário de Santo Antônio de Jesus. E aí, o que cabe ao estudante sob a minha orientação? A pesquisar em diversos acervos sobre as políticas de tratamento do lixo produzido na região. Por que eu escolhi lixo, gente? Porque é uma temática que é interdisciplinar, vai atravessar da educação infantil até o doutorado, e diz respeito à educação, diz respeito à geografia, à história, a políticas públicas, à saúde. E aí, aqui eu orientei, ó, destacando as implicações da ativação do aterro, aí tem a fala, esse link aqui, é a fala dos gestores de Santo Antônio de Jesus. Aí eu coloquei o linkzinho aqui encurtado.
Eles dizem que reativar o acervo em Santo Antônio de Jesus, então essa é a fala oficial. Temos que ouvir os moradores, temos que ouvir os especialistas, temos que ouvir os educadores, quem produz lixo, quem consome lixo, quem faz reciclagem de lixo. Então, produção, eles estão dizendo que a importância é a produção, é a proteção das águas, do solo, redução de doenças e vetores, além de diminuição de odores desagradáveis. Aí, o segundo momento, a gente faz uma GVGO, que eu vou explicar agora o que é, no qual esses estudantes vão apresentar os resultados das coletas que eles fizeram nas diversas fontes que foram orientadas. Depois eu oriento a sistematização e avaliação, e aqui nesse estudo eles produzem pequenos vídeos com proposições para a coleta seletiva, para o uso sustentável de recursos, a importância e a discussão sobre a necessidade de substituição dos lixões por aterros sanitários. Então, essa abordagem, eu já trabalhei com educação profissional, já trabalhei com professores do curso de pedagogia, já trabalhei quando eu trabalhava no curso de engenharia de produção, eu trabalhei com os alunos de engenharia, a gente já fez até pesquisa, está publicada pela Edufba, o resultado da pesquisa que nós fizemos em Dias Dávila, com professores de segurança do trabalho, meio ambiente, e que fizeram esse estudo também, que eu orientei e depois eu escrevi com eles. Eu falei que ia explicar o que é o GVGO. Então, o GVGO é um dispositivo didático que envolve a organização do grupo, e aí, quando eu era no período pré-pandemia, eu fazia muito, aí eu trouxe para vocês verem. Isso não foi criado por mim, é baseado em Alzhubel, tem um artigo sobre isso, eu coloquei até o link aqui. Você vai encontrar vários educadores que o utilizam, fazem a discussão. Ele foi pensado a partir da década de 60, mas está sendo vendido, né? Tem gente dando curso sobre isso, vocês vão ver que a internet está cheia. Mas como vocês são pesquisadores, eu tenho que desmistificar. Então, o mediador é o professor, ele vai criar 2 grupos, um grupo de verbalização, um grupo de observação. Então, uma parte do grupo fica no meio e revela, discute, mostra quais foram os seus resultados, suas inquietações, suas críticas, e um outro grupo fica aqui, ó, nessa parte externa, e faz as observações. E anota, e não fala nada. Depois eles mudam de papel. Quem era observador passa a ser verbalizador e vice-versa. E o mediador, ele vai atuando, fazendo as perguntas, provocando, ajudando a fazer a sistematização. No final, pode gerar, dependendo do que você tiver, pode gerar uma produção escrita, pode gerar um mapa conceitual, pode gerar um vídeo com os resultados e os impactos para os participantes, enfim. Isso é o GVGO. Bom, são 7 exemplos, gente, eu estou no 5. Aí, no encontro passado, nós vimos o uso do circuito na sala de aula. Aí eu trouxe ele de volta, que esse daqui está bem legalzinho. Esse daqui foi Carolina Soares que me ensinou. Então, o que ele tem, que eu acho interessante? Em cada estação, ele tem um desafio diferente. Tem um ponto de partida, que é o estudo sobre as paisagens urbanas. E aí tem o desafio 1, leitura. O 2, pesquisa na net. O 3, desenho e colagem. Então, todos passam por todas as estações e vão mudando as tarefas. Escritas sobre os achados, sobre o urbano. E aqui, montar uma maquete ou um infográfico. Depende se é presencial ou se é uma aula online. E sempre pensar na avaliação formativa. Bom? Então, isso a gente viu no encontro passado. E hoje eu trouxe as estações vivenciais. E elas são muito importantes, sobretudo para quem trabalha com educação infantil, para quem trabalha com educação inclusiva. Eu faço com minhas alunas de estágio e elas customizam para a produção no estágio de aulas. Inclusive, eu tenho uma aluna que entrou no mestrado a partir
da construção de aulas com essa perspectiva, e tenho uma publicação com uma das alunas que fez essas estações vivenciais. Então, as estações vivenciais não são criações nossas. Quem trabalha com Reggio Emília, que trabalha na perspectiva da vivência, quem trabalha que diz que a criança, ela é sujeito da experiência, né? Quem se orienta por Anísio Teixeira, vai perceber que a ideia da vivência, ela é estruturante. Então, aqui é uma sequência didática que tem 5 estações, que aí eles estão estudando os sentidos, então, experimentando os sentidos. A primeira estação é o tato. Então, o que é que tem de importante? Todos os sujeitos estão com os olhos vendados e vão passar por todas as estações. Cada estação é um dos 5 sentidos. Então, tato, olfato, paladar, audição, visão. Então, em cada estação, ele vai ter algo para experimentar, para fazer a imersão. Então, o tato, eles vão ter, nessa estação, coisas tocam em você. Então, luvas macias, ásperas, bombril, uma série de coisas para ativar os sentidos. A outra estação do olfato, com os olhos vendados, você é levado a sentir o odor de perfume, odor de coisas estragadas, pensar, experimentar seu olfato. Paladar, na estação do paladar, os meninos adoram. Tem coisa salgada, coisa quente, coisa fria, coisa gelada, coisa doce. A estação da audição, que você tem instrumentos musicais, tem chaveiro, tem sino, uma série de coisas. A estação 5 é uma estação que você pode ter autodescrição, se você tiver uma turma com o deficiente visual. Tem também lá os óculos 3D, você tira o tapa-olho e coloca os óculos 3D para fazer o uso desse sentido. E depois a gente faz a roda de conversa com cada sujeito contando como foi a experiência nas estações. E aí, quando eu faço com as alunas, elas se organizam, os alunos se organizam para preparar aulas usando essa possibilidade, né? Melhorando essa possibilidade de metodologia ativa. Bom, aqui tem as possibilidades, né? O que fazer com esses circuitos, né? As experimentações, enfatizar a possibilidade de fazer a rotação das estações. Anilton, eu posso continuar um pouquinho? Sim, Socorro. Tranquilo, pode terminar. Certo. Então, assim, aqui são algumas recomendações, né? O que fazer para tudo isso ganhar bastante sentido. A duração, né? Quanto tempo podemos usar na passagem por cada estação. E Augusto me disse que era para dar uma retomada nesse aqui, storytelling. O storytelling, ou a ativação da coerência cognitiva, eu coloquei como exemplo para as licenciaturas, e é uma experiência que você trabalha com narrativas. São histórias, você vai contar histórias, a história do vivido. Então, eu fiz aqui a seguinte proposição. O docente, que é a pessoa que vai conduzir o componente curricular, ele assume o papel de quem está responsável por selecionar professores que vão atuar em classes multisseriadas, e os discentes vão fazer uma trilha formativa para mostrar quais são os cuidados, quais são as práticas, o que pode ser proposto para classes multisseriadas. Então, eles podem produzir as narrativas engajadas da sua própria profissão. Então, eles vão, se for possível, eles podem visitar as classes multisseriadas, podem entrevistar professores de classes multisseriadas, podem propor situações didáticas para essas classes, produção de material, mapas mentais refletindo sobre as necessidades dessas classes, essa heterogeneidade, pensando sequências didáticas interdisciplinares. E o professor que está fazendo a mediação, ele vai ouvir essas narrativas e vai
operar fazendo as questões potentes para que o licenciando se coloque no lugar de quem está se preparando para assumir essa regência. Assim, o que é que eu vou propor na minha classe que tem crianças do 3º, 4º e 5º anos? Como eu posso fazer um trabalho que respeite essa heterogeneidade e os ajude a avançar? Bom, aqui é uma outra solução para a gente fechar abordagens usando a chuva de palavras, o que foi discutido naquela aula. Nós usamos aquele software que eu mostrei no início para reunir os pontos relevantes daquela aula, uma forma de fechar, de sistematizar. Uma outra forma é construção de infográfico, que eu falo muito, né? Construir infográfico. Aqui é um infográfico bem simplesinho, foi construído no Canva. Então, desafio contemporâneo, construção de narrativas emancipatórias. Então, aqui no meu infográfico, desse encontro nosso, eu coloquei o sujeito do conhecimento como eixo da interface, no qual ele faz a leitura do mundo, faz o uso reflexivo dessas metodologias ativas e faz transformações e humanização das relações. Aqui é um infográfico. Então, quando eu digo assim, você pode utilizar o infográfico para sistematizar uma aula ou um bloco de aulas. Aí você pode fazer com seus alunos, pode orientar seus alunos, ou pode avaliar o que os seus alunos vão produzir. E eles fazem usos muito mais complexos que esses. Esse daí, meu, é bem basiquinho. Bom, e aí, fechando, como saber, né, qual é o termômetro para saber se eu estou numa pegada tecnicista, se eu sucumbi, se eu estou na fronteira entre um pensamento de transformação e um pensamento conservador. Então, indagações de práticas pedagógicas insurgentes, indagações, né, que emergem, fica melhor aqui, que emergem das práticas pedagógicas insurgentes. Assim, eu tenho sempre que me perguntar, esta proposta rompe, denuncia silenciamentos históricos? Eu tenho que perguntar. Ou eu estou apenas reproduzindo? Eu vou perguntar também, sempre que eu fizer um planejamento, as tecnologias ajudam a transformar ou reforçam a exclusão? Outra pergunta que é importante que eu faça como pesquisadora e como professora. Eu me colocando nos dois papéis. Estas práticas superam estratégias colonizadoras e alienantes? Então, tudo que eu fizer como proposta, eu tenho sempre que ter perguntas estruturantes que me ajudam a lembrar o meu lugar, né, o meu papel, quais são as minhas... quais são as consequências das minhas escolhas, e se eu estou indo para o caminho que eu desejava mesmo. E aí, eu agradeço e passo a palavra para Newton, para nosso amigo Emerson. Socorro, nós que agradecemos por essa tarde tão proveitosa. Estou voltando. Essa tarde já pré-primavera, né, que você nos traz aí grandes novidades, como a música Só de Primavera de Beto Guedes, quando entrar setembro, você nos trazendo tantas coisas interessantes que nos deixam encantados, mas também nos deixam bastante ansiosos por aprender e por praticar essas novas tecnologias, essas novas metodologias que podem contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizado, né, de forma mais autônoma, mais criativa, mais contextualizada. Então, só nós temos que lhe agradecer por isso. Já estão surgindo algumas questões, a gente só vai aqui ressaltar algumas coisas, a questão da presença dos professores. Oi. Você consegue me ver? Consigo. Essa plataforma, ela é bem interessante. Eu vejo todo mundo, mas não me vejo. Você está lá no cantinho, lá em cima, na direita superior. Observe se você não aparece. Conseguiu, não? Eu não apareço para mim, não. Mas hoje eu estou vendo. Mas nós conseguimos lhe ver, sim. Que bom, isso que importa. Vamos lá. Então, antes dos questionamentos, gostaria só de registrar. De nada, a gente que agradece a você, Socorro, por toda essa parceria, por essa partilha de conhecimento, de atividades e de metodologias que você utiliza, foi bastante útil para todos.
A gente gostaria de registrar a presença da professora Eliane Maria, que é pró-reitora de graduação, e da Ai, que professora Lídia honra! Barreto, que é gerente de currículo, bem como dos professores do campus e de outros campos também, de outras universidades daqui da Bahia e de outros estados, como também professores da rede pública, Olha, estadual, municipal e particular, e também no nosso diretor, professor João Neto, dos professores do Colegiado de Geografia do Campus 5 e do Campus 1 também, que já se... vocês estão de parabéns, viu? Vocês reuniram toda a educação básica, ensino superior e a nata da UNED. Chique, chique. a primeira coisa que tem é a disponibilização dos slides. A gente vai pedir à Ascom para enviar os slides, né, já para o grupo onde os professores estão, ou os inscritos estão. E temos uma primeira questão, que é do professor Augusto Mendes. Ele disse que gostaria de ouvir um pouco mais sobre o acompanhamento da heterogeneidade dos ritmos de trabalho dos estudantes nas metodologias ativas e sobre as bases de uma boa avaliação nesse âmbito, considerando processo e produtos. Ok, eu vou anotar esse. Você vai fazer bloco, é isso, Anilton? Por enquanto, tem essa... Edson Mendes, ele fala sobre o seguinte: professora, acerca do termo educação disruptiva, desculpe, educação disruptiva, trata-se de uma similaridade com a questão da interdisciplinaridade? Pronto, tem essas duas por enquanto. Certo, certo. Então, assim, vou começar com Augusto, né? Augusto, ele traz, professor Augusto, muito obrigada pela pergunta, pela oportunidade. Tá me Diga. ouvindo? A senhora pode parar a apresentação, que está aí aparecendo na sua tela, porque facilita para os ouvintes, né? Vai ficar melhor para eles verem a senhora em tela cheia. E é isso, para ajudar na visualização mesmo. Se a senhora quiser, seria bom. Uma dica. Se a senhora Deu botar certo? também... Não, aí nessa tela que a senhora está, no centro tem assim, parar a apresentação. Tá vendo? Você está apresentando para todos. Aí abaixo tem parar a apresentação. Aí a senhora pode clicar. Isso, pronto, obrigado. E agora funcionou? Agora funcionou. Pronto, pode continuar. Então, assim, agradecer a pergunta do professor Augusto e tratar, né, de forma muito cuidadosa dessa pergunta. Então, essa pergunta ela tem várias dimensões. Tem a dimensão da educação básica, a sala de aula da educação básica e a heterogeneidade que é inerente a toda a classe. Então, eu me lembro que uma das minhas mentoras está aí também, que é a professora Carolina Soares. Ela me diz sempre, né, que a EJA e as classes multisseriadas são pautadas pela heterogeneidade, mas a pergunta, qual é a classe que não é heterogênea? Qual é esse ideal de classe homogênea? A quem interessa? Então, eu acho importante a gente já partir do pressuposto que toda classe é heterogênea. E aí, a gente pode fazer a segunda abordagem. O que esse professor tem que saber para acompanhar as demandas dessa heterogeneidade? Então, eu acho que tem uma dimensão que é da formação do professor, né? Conhecer como o estudante aprende, conhecer as interfaces, a realidade, as demandas, uma série de coisas que eu trabalho com meus estudantes e que eu aprendi dentro do tensionamento. Então, até autores, artistas, conteúdos. Eu me lembro que eu levava Patativa do Assaré e eles diziam assim, professora, eu gosto de Projota. Então, essa relação, né, de você fazer uma escuta, eu até coloquei em um dos nossos slides, aquele slide que tem o mapa mental, esse professor que vai fazer essa escuta com o desafio de atender a heterogeneidade, atender a diversidade e não ficar em uma narrativa de
meu grupo é tão heterogêneo, são tantas diferenças, são tantas necessidades. Então, você fica buscando uma turma homogênea. Quem tem 2 filhos sabe que 2 filhos não são iguais, não aprendem do mesmo jeito. Você, como educadora, todos esses projetos que eu compartilhei com vocês, eu desenvolvi em momentos diferentes, com grupos diferentes. Pode ser que vocês façam customizações e encontrem resultados muito mais eficazes. Então, eu penso que tem que ter um olhar sobre o estudante, que está na ponta da educação básica, as relações sociais, históricas, familiares, o que é estar na pandemia sendo estudante da escola pública, o que é que chega até ele, chega o material impresso, ele tem um celular para ter um acesso à professora, para ter um contato e fazer uma videochamada, pode fazer um grupo de estudo e ter um encontro semanal por videochamada. Então, eu preciso conhecer esse sujeito, né? Suas demandas, seus saberes, seus interesses. O outro lado é esse investimento na formação do professor. Então, eu contei para vocês, no primeiro encontro, que eu fui professora com 17 anos. Então, eu tenho a minha foto de formatura com 17 anos no ICEA. Eu nunca na minha vida ia imaginar que ia ter acesso a uma aula com 120 participantes, que cada um está na sua casa, na sua cidade. Então, esse movimento histórico, essa revisão de verdades, de conceitos, essa condição do improvável, das incertezas, também pode ser valorizada e capitalizada a nosso favor, porque eu tenho que aprender o novo tempo, eu tenho que ser agente de um outro tempo, de outras relações. Então, eu posso fazer proposições com as linguagens que os meus estudantes operam, que os meus estudantes se nutrem. Então, eu tenho várias experiências que posso compartilhar com vocês, de trabalhar com história em quadrinho, de trabalhar com pequenos vídeos, com poemas incompletos, textos incompletos, notícias incompletas, e que, de uma notícia incompleta, a turma do 5º ano constrói uma proposição totalmente interdisciplinar e fala deles, e fala da realidade deles, e você entra, porque tudo que eu proponho, eu parto da realidade do sujeito, mas eu faço percurso, teorizo, e temos que fazer a teorização permanente. Então, as soluções de avaliação, eu trabalho com um componente na pós-graduação, que é a avaliação da aprendizagem. E lá, o grande desafio é criar novos dispositivos, práticas e narrativas de avaliação que sejam contemporâneas, né? Que sejam do nosso tempo. Então, existem outras formas de mostrar que eu estou produzindo, que eu estou criando, que eu estou reinventando determinado conteúdo. Então, quando a gente fala de sinais de leitura, evidências de aprendizagem, eu consigo pensar assim, da educação infantil até o mestrado, porque com a dosagem certa, com a abordagem mais pertinente, eu preciso dar oportunidade para o outro evidenciar os seus sinais de leitura. Os meus alunos adultos também querem o mão na massa, também querem a cultura maker, eles querem fazer o vídeo, eles querem gravar um podcast, eles querem trabalhar com outras plataformas, eles usam outras soluções, e aí vocês vão me dizer assim, professora, e quem não tem, porque sempre tem isso, né? Quem não tem o computador, quem não tem o celular, quem não tem nada disso, vocês vão encontrar as experiências da cultura maker com elementos extremamente acessíveis. Aquelas aulas que eu coloquei para minhas alunas avaliarem, para minhas alunas melhorarem, para minhas alunas se inspirarem, são aulas que foram feitas com água, com anilina, com copo plástico, com papel, com massa de modelar, com massa de farinha de trigo, água, açúcar e sal. Então, podemos orientar uma experiência que seja significativa para o sujeito.
Então, eu acho que a heterogeneidade tem que ser compreendida como um atributo que nos constitui e que precisa ser usado a nosso favor. E aí, como eu tenho, assim, tudo que vocês falam, eu lembro de uma aula que eu vivi, de uma formação que eu experimentei aí na UNEB, na extensão. Então, tem uma série de coisas que eu acho plausível, eu acho viável. Tanto que essas coisas que eu compartilhei com vocês são do âmbito, assim, mais recente e já com esses elementos, e já na graduação, ano 2020, pré-pandemia. E ainda tenho que, assim, eu tenho narrativas de minha experiência como professora de educação de jovens e adultos, todas as coisas que nós fizemos, né? Nós fomos ao banco, abrir uma conta, nós fomos ao zoológico, fizemos e-book, quando não era e-book, né? Fazia tudo fotos mesmo. E fizemos o book, né? O book da visita ao zoológico. Então, assim, trabalhando com jovens e adultos, trabalhando com universitários, depois orientando os meus estudantes que atuam na educação infantil, e na pós-graduação, né? Que na pós-graduação eu vou elaborando com os estudantes algumas trilhas, e eles têm, né, mais autonomia para fazer algumas proposições e depois teorizar sobre elas. Aí, a segunda é de Edson, né? Deixa eu achar Edson aqui. Edson. A Edson falou da educação disruptiva. A educação disruptiva, Edson, nasce de uma tentativa de dar uma resposta às contribuições de Pierre Levy, quando ele fala de sociedade, ele fala de conhecimento virtual, cybercultura, educação online, e ele vai dizer o seguinte: você que é nativo digital, ou que é contemporâneo de todas as mudanças advindas do uso das tecnologias inteligentes, das tecnologias da comunicação. Quando eu falo para vocês aqui de uma aula multimídia, eu não tenho condição, vocês viram o meu Padlet, ele não tem começo, meio e fim lineares. Você pode começar a sua aula usando o meu Padlet de qualquer ponto. Então, a ideia da educação disruptiva é aquela que rompe com a linearidade. E você tem pontos significativos de partida e pontos de convergência, e você vai encontrar estudantes, isso aí até dialoga um pouco com a preocupação de Augusto, dentro daquela experiência do Padlet, Augusto, você vai encontrar estudantes de licenciatura que vão fazer o percurso da trilha com mais fluidez. Você vai encontrar outro que vai se sentir mais à vontade com os vídeos, com os podcasts, com as imagens, com os GIFs. Agora, quando chega no texto teórico, ele vai precisar da ajuda, por isso que eu entro ali, destacando no texto teórico concepções, aspectos que não podem ser esquecidos. Então, eu entro para ajudar a curar essa assimetria. Então, a assimetria, ela tem um ponto positivo, porque ela mostra que os pontos de partida podem ser diferentes. Agora, no processo, eu, como professora, preciso fazer a mediação para minimizar, para corrigir essa assimetria. O estudante que consegue avançar, eu tenho que continuar dando elementos e fôlego para ele avançar, mas eu não posso deixar para trás 3, 4 que não acompanha. Eu tenho que criar situações, ou em outro turno, ou material diferenciado, um material complementar, fazer grupos heterogêneos de estudo, a gente faz os GTs, cria um monitor por cada GT. Eu mesmo, quando eu faço grupos, eu procuro não deixar a construção permanente daqueles grupos que faz assim, a elite. Então, você tem o Green Team, então tem a equipe da elite, e tem os medianos, e tem os esquecidos. Eu não posso trabalhar desse jeito, então eu procuro operar várias situações, até aquelas perspectivas ali de fazer equipes com diversidade, com heterogeneidade,
para que eles possam se ajudar, que essa cooperação não seja uma cooperação só entre os bons. A cooperação tem que ser para elevar a qualidade de todos que estão ali, que querem aprender. Então, assim, educação disruptiva não é interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade você vai estudar com Fazenda, Japiaçu. É uma abordagem que lhe permite aproximar as fronteiras das áreas do conhecimento. E aí, mais adiante, você vai sonhar com a transdisciplinaridade, que aí é de Morin. Diga, Ranilton. Oi, Socorro. Tem mais algumas perguntas. Edson Menezes também ressalta o seguinte: professora, quanto ao Padlet, um professor comum, com conhecimentos básicos e manuseio do dia a dia, consegue utilizar esses instrumentos sem nenhum curso específico de instrução? E aí, fazendo adendo à pergunta dele, assim, o programa é gratuito? Eu uso a versão gratuita, Anilton. Tudo aquilo que eu fiz com vocês e mostrei para vocês, já fiz, já apliquei, já desenvolvi, mostrei para vocês. Depois que eu vou dizer para o professor, Anilton, que depois que ele começar, aí é igual ao Zap na vida dele, nunca mais ele se liberta. Porque você constrói uma memória. Até esses estudantes que Augusto está com medo de perder, né? São esses que se perdem facilmente. Professor, eu não vim na aula passada, eu acho que me perdi. Aí você, eu lhe acho, vem aqui para o Padlet, que está tudo aqui. Olha, a gente já caminhou por aqui, venha com a gente. Então, depois que você começa a trabalhar com esses dispositivos, é um caminho sem volta. Porque as possibilidades de você reunir num só dispositivo, imagem, som, movimento, texto em PDF, referências, isso é fantástico. Então, e que você pode fazer de forma síncrona, como eu estou aqui com vocês, né, em tempo real, e de forma assíncrona, porque a prova pode mandar o link, e aí você vai abrir quando você puder. Ou pode abrir para, em um grupo de Zap, discutir, criticar, melhorar, colocar. Inclusive, tem Padlets que eu coloco como a tarefa é dar continuidade ao meu. Eu comecei. Aí vocês viram que o meu eu fecho com perguntas. E digo em que páginas eles podem discutir aquelas perguntas. Só que para grupos mais avançados, eu já digo assim, ó, são esses autores, vocês vão descobrir como é que esses autores ajudam a tensionar essas perguntas. Aí já é um grupo mais, né, mais top. A depender do grupo, você vai ajustando, fazendo a equalização. Deixa eu beber água. Então, é tranquilo quanto à utilização, né? Caiane Barbosa destaca o seguinte: olá, boa tarde. Primeiramente, parabenizar pela riquíssima apresentação. Como questionamento, seriam as metodologias ativas uma realidade para o ensino público brasileiro? Ô, Caiane, muito obrigada, viu, por sua paciência, por ter aproveitado. Porque, na verdade, eu abri meu coração, viu? Abri para vocês o meu jeito de trabalhar. Gente, Caiane, eu espero que rapidamente se torne algo inquestionável. Os nossos alunos de educação pública não podem ficar à margem. Temos que pensar em inclusão digital, temos que pensar em inclusão social e, de alguma forma, eles operam, eles são afetados por outros dispositivos. Nós temos que fazer um movimento de políticas públicas para que não seja o excepcional. Isso é totalmente viável. Então, hoje, quando você chega, eu viajando, ou acompanhando algumas escolas públicas, as escolas públicas que eu acompanho da educação fundamental, hoje ninguém discute mais, vai ter ou não vai ter um data show. Geralmente tem um data show, geralmente você pode fazer o uso de som, de imagem, e o Padlet para os alunos da universidade é um dispositivo que ajuda a sistematizar, a estruturar, a pensar formas de pesquisar, a fazer banco de aulas, discussão de sequências didáticas, partilha de sequência didática, tematização da prática. Então, eu penso que o nosso papel é atravessar essa fronteira.
Não podemos ficar só na identidade, assim, do que não pode, né? Vamos trabalhar, sim, isso é possível. E o que não tiver ainda ao alcance do nosso estudante, que outros dispositivos vamos criar? Aqui em Salvador, eu estou acompanhando, por exemplo, os alunos da classe hospitalar, eles estão acompanhando as aulas da rede municipal por tablets. Os alunos da educação domiciliar também estão acompanhando por tablets. Os alunos da EJA, as escolas que eu acompanho, quando eles vão receber a cesta básica, eles estão recebendo um kit também com materiais. Então, eu acho que a gente vai aprender com as boas práticas e, desde a graduação, já fazendo a nossa contribuição para outras inserções dos nossos egressos dos cursos de licenciatura, porque as escolas que continuaram, as escolas privadas que continuaram com a educação remota, os nossos estudantes estão trabalhando de maneira remota com elementos que eles não acessaram durante a formação. Inclusive, eu fui convidada, estou trabalhando em um grupo de pesquisa interinstitucional que está avaliando os impactos da educação remota em 3 universidades. E aí, a gente vai perceber como foi que essas universidades se organizaram, como foi que elas reagiram, em que tempo elas reagiram para isso. Falei um bocado, não foi, Anilton? Não. A Alessandra Reis fez uma pergunta, mas logo no final ela disse que você já tinha tocado no assunto, para a questão das avaliações, de como a avaliação que Augusto também fez a pergunta. E Caiane Barbosa solicita que você dedique de autores nessa vertente de avaliações e metodologias ativas, que foram aqueles que você indicou, né, no início, que é Délia Lerner, Delma Vaz e Marco Silva, não é isso? Para a apresentação de hoje, eles 3 que me sustentam. Essas 3 obras eu acessei para poder organizar essa apresentação de hoje, porque eu tive que fazer algumas escolhas, né? Deixar as coisas de fora. E sobre avaliação, eu acho que a gente tem que estudar as práticas avaliativas em contextos de incerteza, né? Em outros contextos de incerteza. Então, as nossas práticas avaliativas, elas não vão poder se parecer com as práticas que nós tínhamos no pré-pandemia. E, para isso, nós temos que rever a concepção de aprendizagem, a concepção de aprendizagem profissional. Então, por que eu escolhi Delma Vaz? Porque ela vai falar, tem um capítulo que ela vai falar, que é o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Ela vai dizer que você só pode propor uma forma de ensinar diferente quando você redimensiona o jeito que você entende o aprender. Então, a avaliação, se eu trabalho produzindo um circuito, aquele trabalho, eu estou aqui com a orientação todinha que os alunos fizeram, a visita, o tour virtual ao Museu da Misericórdia. Depois, se vocês quiserem, façam vocês o tour virtual. Eu faço em vários museus, viu, do mundo. Eu coloquei meus alunos para fazer o tour virtual no Museu da Misericórdia, porque é um museu que explica a origem da cidade de Salvador, da capital, da colonização, a presença europeia, a relação com os indígenas, a relação com os povos escravizados. Então, é muito importante que você entenda um museu vivo. E aí, eu coloquei, vocês devem ter visto que eu coloquei a orientação, e eles têm uma produção para me entregar. Então, eles fazem o tour, eu dou a orientação, eles fazem o tour, depois tem a discussão, que pode ser presencial ou online, eu já vivi as 2 experiências, e eles vão responder aquelas questões norteadoras. Aquela resposta enriquecida do debate faz toda a diferença, faz todo sentido. Isso, para mim, é mais importante do que uma prova, porque eles vão escrever. Os meus alunos da graduação, eu trabalho com avaliação, com práticas avaliativas, onde eles trabalham com sinais de leitura, produção de papers, eu uso muito com eles a produção do mapa mental, e tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, eu faço com eles, e para eles, e eles fazem para mim. Então, eu uso muito o mapa mental para sistematizar, produção de sequências didáticas, análise de aulas, proposição de customização de aulas, né? Melhoria de uma aula. Aquela aula foi feita para o 3º ano.
Como eu posso transformar essa aula em densidade, em coerência, em profundidade, para se tornar uma aula dessa mesma temática, só que por quinto ano? O que o menino do quinto ano tem que saber? Aí ele tem que visitar a BNCC, ele tem que visitar a proposta curricular da escola, os documentos oficiais que aquela Secretaria de Educação trabalha. Então, eu estou trabalhando com produção do conhecimento. Vocês viram, resolução de problemas, estudos de casos, eu faço tudo isso com os alunos da graduação. E eles operam a favor da produção das aulas e atuação prática na educação básica. Por isso que eu disse no início que a abordagem desse trabalho de hoje está apoiada na dupla conceitualização. É um livro que está esgotado, mas minha amiga tem, minha amiga Carolina, professora Carolina, e nós estudamos juntos, fazemos GTs. E é muito importante numa hora dessa, porque a gente está trabalhando esses dois movimentos. O que é que eu tenho que saber como professora? O que é que eu tenho que saber para operar na formação de futuros professores? E como a outra camada, como é que essa nossa proposta vai alcançar a escuta e as práticas dos estudantes da educação básica? Perceberam? Ok, Help, muito obrigado. A gente só tem a agradecer a você. Aqui, os comentários, como da outra vez, são de elogios, de parabenização a você por essa tarde tão rica em conhecimento e troca de experiências, né, formativas. A gente fica muito feliz por isso. Diga. Eu quero agradecer a você pela segunda mediação, pelo cuidado, pela sua cientificidade, agradecer a Emerson por toda a qualidade técnica, pela atenção. Só eu ganhei, gente, porque eu fui me preparar para esse trabalho e fui selecionar elementos para atender um pouco a provocação que o professor Augusto, quando fez o convite, sinalizou. Ele disse, olha, já que você está trazendo as metodologias, você fala parecendo que é óbvio, mas não fale pedagogês, apresente exemplos de cada uma das situações que você está abordando. Aí eu fui buscando nas minhas próprias iniciativas, né, no grupo de pesquisa, nos escritos, das publicações e também nas experiências que meus estudantes elaboraram. Então, muito obrigada. Obrigado a você. A gente agradece em nome do Colégio de Geografia, no nome da professora Patrícia Pires, a coordenadora, e também do Campo 5, em nome do professor João Evangelista Neto, por essa tarde tão rica, Socorro. Professor, muito obrigado, também. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigada a vocês, gente. Tudo de bom. Aqui agradeço também, professora, pela exposição. Obrigada a vocês e tchau. Descansando um pouquinho, vou ter outras 5 horas. Tchau, gente. Obrigada. Agora que eu vou ler o chat. A palavra-chave já colocamos no chat, é estações. Ai, que massa! Primavera e a roda das estações, né? Isto. Muito bem. Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau, Socorro. Tchau, professora.